Família, esta manhã vamos continuar a falar-vos sobre o tema Sustentados pela Palavra. Sustentados pela Palavra. E antes de irmos, quero que vejam um pequeno vídeo de 2 minutos. E depois vamos diretamente ao que o Senhor quer que eu partilhe convosco. Num mundo cheio de areias movediças, onde as opiniões mudam, os valores vacilam e a verdade é frequentemente distorcida, nós, a Igreja, permanecemos sobre o alicerce inabalável da Palavra de Deus. Mas a palavra não é meramente tinta no papel. Não é apenas um texto para ser lido ou citado. É vida, é fôlego, é pão. É apenas quando somos sustentados pela palavra que podemos viver as vidas para as quais renascemos. Como crentes, não somos apenas chamados a ler a palavra, somos chamados a obedecê-la, a vivê-la, a deixá-la nos examinar e moldar. Tiago diz-nos que a palavra é um espelho. Quando olhamos para ela, devemos ver-nos a nós próprios, mas mais do que isso, devemos ver o que estamos a tornar-nos. Não somos apenas ouvintes, somos praticantes, não apenas estudantes, mas discípulos. E os verdadeiros discípulos são aqueles que se tornam o próprio reflexo da palavra, como o próprio Jesus. Jesus disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra." O seu sustento não estava no conforto ou no reconhecimento, mas na obediência, na fidelidade à vontade do Pai. Se isso foi o que o sustentou, o Filho de Deus, quanto mais deve sustentar-nos a nós. A palavra alimenta-nos, nutre o nosso espírito, mas, como qualquer boa comida, deve ser digerida, absorvida e utilizada. Deve tornar-se combustível, não apenas para nos manter de pé, mas para nos fazer correr. Dá-nos poder para fazer, viver, tornar-nos. A palavra não é apenas para ser estudada, mas incorporada, e quando somos sustentados pela palavra, não podemos deixar de cumprir a comissão de Cristo. Nós ensinamos, nós alcançamos. Cada um alcança um, ensina um, orienta um. Tornamo-nos vasos através dos quais a palavra atua. Discípulos que fazem discípulos, formando discípulos. Amamos a Deus, amamos as pessoas, amamos a sua igreja, e as nossas vidas tornam-se sermões em movimento, ecoando a verdade da sua palavra nos nossos locais de trabalho, lares, escolas e cidades. Não basta apenas conhecer a palavra, trata-se de ser transformado por ela, alimentado por ela, sustentado por ela, porque em cada estação, cada luta e cada chamado, é a palavra viva de Deus que nos sustenta, nos fortalece e nos envia. Venha com fome, saia alimentado para cumprir a missão. Seja sustentado pela palavra. Amém. Esta manhã quero falar-vos sobre o tema: ainda és um bebedor de leite ou um comedor de carne? És ainda um bebedor de leite ou és um comedor de carne? Infelizmente, o maior problema no corpo de Cristo hoje que eu encontrei é que a maioria dos cristãos nascidos de novo são bebedores de leite e não comedores de carne. Eles são bebedores de leite e não são alimento sólido, comedores da palavra de Deus. E é um grande problema hoje devido à falta de profundidade da palavra de Deus no corpo de Cristo no mundo ocidentalizado. Se você for a esta terra de Israel, ou mesmo a África, você encontrará aqui, ou na Ásia, você encontrará que os cristãos nascidos de novo, eles têm uma profundidade extrema da palavra de Deus. Temos igrejas cheias do derramamento do Espírito Santo e do movimento do Espírito Santo, mas temos cristãos nascidos de novo que são maduros em idade, mas são bebedores de leite quando se trata da palavra de Deus. Então a questão é, você é um bebedor de leite? Ou você se tornou um comedor de carne? Em 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e quero que reparem no que ele está a escrever aqui. Muitos cristãos não percebem isto. Ele diz: irmãos e irmãs, quando estive convosco, achei impossível falar-vos como aqueles que são espiritualmente maduros,
pois ainda são dominados pela mentalidade da carne. O apóstolo Paulo escreve aqui, o apóstolo Paulo, aquele que vê todas as coisas como possíveis, aquele que escreveu 9 livros da Bíblia, aquele que podia fazer o impossível, ele escreve aqui e diz: Igreja de Corinto. É como uma igreja chamada Londres, CRC Londres. Ele diz: descobri quando estive convosco que era impossível falar-vos como se fossem espiritualmente maduros. Aqui o apóstolo Paulo achou impossível falar aos cristãos de Corinto porque eram espiritualmente imaturos, eram apenas bebedores de leite. O apóstolo Paulo, o homem de grande fé, o homem que acreditava que o impossível é sempre possível, achou impossível falar com os imaturos, dominados pela mentalidade carnal, cristãos nascidos de novo. O homem de fé, o homem que encontrou Jesus face a face no deserto, recebeu a maior revelação do novo homem, o crente nascido de novo. Pregou o evangelho mais do que qualquer outro. Teve revelação sobre nós, compreensão das coisas de Deus como nenhum outro. Pedro escreve sobre Paulo, ele diz: o homem tem tal revelação de Deus que é difícil para nós, que andamos com Jesus, entender as coisas que Jesus está compartilhando com ele. E ele pregou à igreja de Corinto e disse: acho impossível falar com vocês. Uau! Que motivo de preocupação para aquela igreja ou aquele grupo de pessoas. Que o homem de grande fé, aquele que fala impossibilidades para se tornarem possíveis, torna isso tão claro. Acho impossível falar contigo. Qual foi a causa desta impossibilidade? Número 1, os crentes ainda estavam bebendo o leite da palavra. Eram infantes em Cristo, podiam ser maduros em idade carnal, mas eram crianças nas coisas de Deus. Número 2, eram crentes dominados pela mentalidade da carne. Vêm à igreja todos os domingos, cantam as músicas rápidas e as lentas e sentem o arrepio e, sabes, ficam com a lágrima no olho e têm um bom convívio. Mas as suas vidas são dominadas pela carne, mentalidades deste mundo. Número 3, os crentes não estavam a comer alimento sólido, a carne da palavra de Deus. Não estavam a aprofundar-se na palavra de Deus. Eles vêm à igreja e, se não gostam do que os pastores dizem, ficam ofendidos, vão-se embora e não voltam. Eles ficam tão facilmente transtornados. Quando a igreja está a esforçar-se como nós estamos a esforçar-nos para ter uma conferência incrível e reunir milhares de pessoas em nome de Deus, eles tornam isso sobre eles próprios, porque devem pagar, porque devem estender a mão, porque devem pagar o preço, porque devem reunir-se. Vamos um pouco mais além. Não estou aqui para discutir contigo esta manhã. Estou aqui para partilhar contigo o que o Senhor colocou no meu coração para partilhar contigo. Porque não podemos falar sobre ser sustentados pela palavra e termos bebedores de leite. Na igreja, a igreja de Jesus está cheia de bebedores de leite. E estou a dizer-te que ser um cristão nascido de novo, ser um bebedor de leite 10 anos depois de ter sido salvo, é um problema. É um problema para Jesus, é um problema para a igreja e é um problema para o mundo. Se temos cristãos renascidos que agem como crianças, com suas vidas dominadas pela carne, suas vidas, suas mentalidades, como se sentem, como acreditam, o que vem, e toda vez que a palavra é pregada com fogo e unção, eles se distorcem, perdem a forma. Ele continua e diz: e porque vocês são bebês imaturos em Cristo, tive que cuidar de vocês
e alimentá-los com leite, não com comida sólida ou ensinamentos mais avançados, porque vocês não estavam prontos para isso. Na verdade, vocês ainda não estão prontos para serem alimentados com comida sólida, pois estão vivendo suas vidas dominadas pela mentalidade da carne. Está terrivelmente silencioso esta manhã nesta igreja presbiteriana. Vocês têm que entender que o Senhor está contigo. E que o Senhor ouve o teu gemido e o teu choro e a tua objeção e o teu por que devemos fazer isto. Por que estão a pressionar-me assim? Eu não quero fazer isto. Ele ouve tudo, Ele vê tudo. E a razão pela qual ages assim e falas assim é porque és um infante em Cristo. E estás apenas a beber o leite da palavra. Ele diz aqui, eles ainda são infantes imaturos em Deus, não prontos para a carne. O alimento sólido da palavra de Deus, porque estavam a viver as suas vidas dominadas pela mentalidade da carne. E não o alimento sólido da palavra de Deus. A mentalidade da carne é tudo sobre ti. Como te sentes, como experimentas, como vês, o que queres fazer. Vês que as manifestações da mentalidade carnal são as seguintes: ciúmes entre os crentes. Não gosto daquele pastor, não gosto daquele. Quem eles pensam que são? Ciúmes entre os crentes. Vês o teu irmão e irmã a serem abençoados pelo Senhor e ficas com ciúmes e fazes questão de mostrar que estás com ciúmes. Toda a gente percebe, menos tu. Deus os abençoe, os seus ministérios estão a crescer, mas tens de os deitar abaixo. Tens de dizer algo mal sobre eles. Em vez de os elevares, em vez de dizeres, uau, graças a Deus pelo que Ele está a fazer através das suas vidas, louvando. Tens de os deitar abaixo porque estás com ciúmes. Número 2, comparar-te com os outros. Falando sobre a mentalidade da carne, constantemente ao olhar para a irmã tal, compara a tua jornada com Deus com a irmã tal ou o irmão tal. Comparar a tua igreja com outras igrejas o tempo todo. Oh, aquela igreja não é como a nossa igreja e a nossa igreja não é como aquela igreja. A discutir como crianças. Quando alguém olha para ti ou não gostas do que ouves, então discutes. Como se soubesses o que fazer e como se já tivesses estado lá e como se fosses o escolhido por Deus. Discute com os teus irmãos e irmãs, discute com os teus pastores, discute com a tua liderança. As manifestações da mente carnal são: acabas por tomar partido. Não é meu, vou ler-te a Bíblia porque tu não a lês. Estou a partilhar contigo porque alguns de vocês estão tão envolvidos nestas mentalidades que não percebem que se manifestam assim sempre que abrem a boca. Viver vidas centradas em si mesmos. Número 6, comportar-se como descrentes. Diz aqui, pergunta a ti mesmo, há ciúmes entre vocês? Pergunta. Comparas-te com os outros? Pergunta. Discutes como crianças por nada? No final, tomar partido entre a irmã tal e o irmão tal, ou entre o pastor e o meu amigo na igreja. Estou a tomar partido. Se assim for, isso prova que estão a viver a vossa vida centrada em vocês mesmos. Dominados pela mentalidade da carne e comportando-se como descrentes. Lembrem-se, estamos a falar sobre ser sustentados pela palavra. Estamos a falar de um problema que ocorre não apenas na sociedade de hoje, mas nos tempos do apóstolo Paulo. Uma coisa que ele disse achar impossível de falar ou de abordar. Ele podia falar sobre fazer grandes coisas para Deus, ressuscitar os mortos, limpar o leproso, fazer todas essas coisas. Mas falar ao corpo de Cristo imaturo que ainda bebe leite, ele diz, acho impossível.
estas manifestações como ciúmes e comparações e discussões como crianças tomando partido. Estas manifestações provam que estamos a viver as nossas vidas centradas em nós mesmos. Somos dominados pela mentalidade da carne e ainda somos crianças em Cristo. Se és um cristão nascido de novo e estás constantemente a discutir com as pessoas, és infantil. Se és um cristão nascido de novo e estás constantemente a comparar a tua igreja ou o teu pastor com outro pastor ou a tua igreja com outra, somos crianças, somos infantis. Perdemos o rumo. A questão número 1 aqui é a imaturidade. Esse é o problema. Imaturidade espiritual dos crentes. E é causada pelo corpo de Cristo apenas beber o leite da palavra. Por favor, não me interpretem mal. O leite é muito importante para os bebés. É um problema se és um cristão nascido de novo há 5 anos e ainda estás a usar biberão. Satisfeito com o leite da palavra. Não concordas? Quer dizer, sentir-se-ia confortável se encontrasse o seu pastor a passear pelas ruas de Londres com uma garrafa? De vez em quando a beber de um biberão? Não acha estranho? Sabe como milhões de cristãos nascidos de novo andam por aí com garrafas na boca e acham que é fish? Acham que está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Imaturidade espiritual. Não está tudo bem. E encontramos isso na igreja hoje: discussões, ciúmes, tomar partidos, brigas. Não gosta do que a sua líder disse nas recessões. Agora sai da igreja. Não gosta quando o treinamos em princípios bíblicos no que diz respeito a relacionamentos e todas essas coisas. Deixe-me encontrar melhores pastores ou pastos mais verdes. Não gosto. Depois comparas um ministério com outro. Uma igreja com outra. Como comparas os ginásios quando vais a um ginásio, se frequentas ginásios. Gosto daqui porque há pesos lá. Não gosto de lá porque há passadeiras lá. Não gosto da atmosfera aqui. Então prefiro escolher lá. Vamos lá, deixa-me falar contigo esta manhã. Não me interpretem mal. O leite é necessário. É muito, muito importante. Em 1 Pedro 2, versículo 2, diz da mesma forma: que os bebés que se alimentam choram por leite, deveis ansiar intensamente pelo puro leite espiritual da palavra de Deus. Pois este leite fará com que cresçais até a maturidade, plenamente nutridos e fortes para a vida. Portanto, não me interpretem mal, igreja, esta manhã quando falo sobre o leite. Agora não estou a dizer que não é necessário leite. Não é necessário leite. Mas o leite espiritual da palavra de Deus deve impulsionar-vos para a maturidade. Não podes permanecer imaturo. O efeito da palavra deve levar-te a tornar-te um filho de Deus espiritualmente maduro, compreendendo os propósitos do teu pai na cidade onde ele te colocou ou no país onde ele te colocou. O leite deve empurrar-te para seres plenamente nutrido. Não me falta nada, não desejo nada, estou contente com o que tenho na vida. Agradeço a Deus pela minha igreja, agradeço a Deus pela minha liderança, agradeço a Deus pelos meus irmãos e irmãs, agradeço a Deus pelo que tenho na vida. Estou plenamente nutrido. O leite deve fazer-te forte na vida, onde podes suportar as coisas que te acontecem à medida que cresces na tua jornada com Deus. Passa por cada provação, cada teste. Vais enfrentar tantas provações e tantos testes estando na perfeita vontade de Deus. Sabes que Deus trará um irmão e uma irmã que não podem ofender ninguém para te ofenderem. Só porque Deus quer provar o que ainda está em ti e precisa ser tratado.
O leite da palavra de Deus tem um propósito: para te conduzir à maturidade espiritual, para garantir que estás plenamente nutrido e que te fortaleces na tua jornada como cristão neste mundo. Mas família, não podemos continuar a beber o leite do mundo como crentes renascidos. Não podemos ser crentes renascidos superficiais. Devemos ser pessoas que são fortes na palavra de Deus, que avançam em ensinamentos, que aceitam uma repreensão quando é necessária, que compreendem que Deus trabalha através da igreja local, e Ele trabalha através da sua liderança, e Ele trabalha apenas através da igreja local. Portanto, deves tomar a decisão de passar para o alimento sólido. O alimento sólido da palavra de Deus para te tornares um consumidor de carne. Quando se trata das coisas de Deus, deves ser capaz de comer um bife. Quando vens à igreja e não apenas para receber uma garrafa, sabes: 5 passos para seres tu e 5 razões pelas quais Deus está apaixonado por ti e todo este tipo de disparates que ansiamos ouvir quando vamos à casa de Deus. E quanto à profundidade do Deus da palavra de Deus, os significados mais profundos, o abandono do eu, o sacrifício da minha própria vida, o pagamento de um preço para... Deixa-me ajudar-te aqui, CRC. Nada acontece por acaso. Nada em Deus acontece por acaso. A única coisa que acontece por acaso é nasceres de novo. Mas Jesus teve que pagar um preço elevado por isso. Tudo o resto precisa ser construído pelo sacrifício de muitos, pelo abandono voluntário das nossas vidas como servos de Deus. Não vais construir uma célula familiar apenas convidando pessoas para essa célula. Você vai construir uma célula em casa, tendo dias de jejum, noites de oração e dias de oração, lutando pelas pessoas no espírito e cuidando das pessoas. Depois vá além e faça o que os outros não estão preparados para fazer. Nada acontece por acaso. Em Romanos capítulo 14, versículo 2. E estou apenas trazendo isso como uma piada. Não é relevante na pregação, mas só quero dizer algo. Pois um acredita que pode comer todas as coisas, mas aquele que é fraco só come vegetais. Publicamente provado que os vegetarianos são fracos. Não é a palavra de Deus? Diz quem? Mas aquele que come. Quem é fraco só come vegetais. Então, o que é mais? O que é pior do que um cristão imaturo? Um cristão imaturo e fraco. Então, Deus quer que você coma carne física para ser forte. E Deus quer que você coma a carne espiritual da sua palavra para ser forte. Não seja vegetariano. Amém. Não é bom para você. Não seja um cristão fraco e imaturo. Coma a sua carne. E coma a carne da palavra de Deus. Posso ouvir um bom amém? Próximo. Vez que comer aquele brócolis, lembre-se das minhas palavras. O brócolis deve ter um bife ao lado. Amém. É apenas uma piada. Hebreus capítulo 5:11 diz o seguinte: temos muito a dizer sobre este assunto. Embora seja difícil de explicar porque vocês se tornaram muito lentos e preguiçosos para entender. Eu disse a vocês, há um perigo. Se continuarmos bebendo leite, isso é desejar o leite. Mas o leite deve parar no ponto, porque o leite agora o empurrou para a maturidade espiritual. O leite agora te alimentou até que estejas completamente nutrido e agora és forte como um cristão renascido, sustentado na palavra, e tu estás a buscar as revelações mais profundas da palavra de Deus e não vens à igreja apenas para ouvir um sermão ou para servir. Há um significado e propósito maior para a tua vida. Portanto, se continuares apenas a beber leite, tornar-te-ás um crente que se torna lento para ouvir e preguiçoso para entender.
Imagina só se tens um homem de 45 anos ainda a beber e a ser alimentado pela mãe. Há um problema. Não é natural. Nunca deveria ser assim, a menos que haja um problema com esse homem. E o propósito da igreja não é que os pastores continuem a alimentar-te com leite. O propósito da igreja é tornar-te forte através do leite da palavra de Deus. Mas onde vais e devoras a carne da palavra de Deus por ti mesmo? Se continuares apenas a beber leite e se continuares a ficar satisfeito com pregações que agradam aos ouvidos, vais tornar-te preguiçoso. Lento para ouvir e preguiçoso para entender. E tenho sido pastor há mais de 20 anos e descobri que isto é absolutamente verdade. Que há cristãos nascidos de novo 20 anos depois e ainda não entendem. Ainda lentos para ouvir. Dizes-lhes para não fazerem, eles fazem. Dizes-lhes que não é um princípio. Eles vão provar-te que é. E depois encontram-se em apuros. Ele diz aqui que já devia ser professores, instruindo outros agora. Não mentores, não líderes, já devia ser professores, mestres na tua área, os melhores dos melhores, instruindo os outros. Mas, em vez disso, precisa ser ensinado desde o início os fundamentos dos oráculos proféticos de Deus. És como crianças que ainda precisam de leite e não estão prontas para digerir alimentos sólidos. Beber o leite da palavra impedirá o teu progresso no Senhor. Uma tradução, a nova tradução King James, diz as pérolas: de não progredir. Os diamantes, os segredos da igreja que não progride, que não avança, que não caminha para a perfeição. Violando os princípios básicos do cristianismo. Vem à igreja, mas não consegue levar ninguém a Cristo. Não consegue explicar a ninguém por que deve ser batizado, por que deve ser cheio do Espírito Santo, por que deve ser plantado na igreja, por que deve servir na igreja, por que deve dar suas finanças fielmente ao trabalho de Deus, por que não deve pular de igreja em igreja. Deus quer que sejas um professor na tua profissão, e o teu ofício não é ser um médico filho de Deus. O teu ofício é ser um renascido. Um vaso construindo o reino de Deus. O teu ofício não é o que fazes lá fora no mundo. Isso é apenas o burro que te leva a fazer o que Deus te chamou divinamente. Não vieste a esta igreja para ouvir o que os teus ouvidos ávidos querem ouvir. Vieste aqui hoje e voltarás aqui novamente. Se tens fome de Deus, para ouvir o que Deus quer que ouças. E tenho que te dizer que o Senhor Jesus Cristo está farto de um corpo de Cristo, infinitamente infantil, a agir como crianças numa creche, a queixar-se, a lamentar-se, a lutar, a desgostar uns dos outros. E pensas que a igreja infinita será uma igreja poderosa? O Senhor não avança com os infantes. Ele não avança com as crianças. Ansioso por grandes coisas, para fazer grandes coisas. Ele move aqueles que se tornam espiritualmente maduros para coisas maiores, com mais poder e mais autoridade. E é por isso que estou a dizer que, se ficares preso a ser um bebedor de leite, serás um infinito nas coisas de Deus e serás inútil. Muitos cristãos inúteis
Ele disse mesmo isso? Sim. Eu disse, alguém precisa de te dizer. Há uma razão pela qual não estás no céu hoje. Há uma razão pela qual estás vivo no planeta Terra com Jesus no teu coração. Há um propósito para isso. O propósito não é sentar-se na igreja e apontar o dedo e ficar zangado e ofendido. E agir como uma criança sempre que alguém te corrige ou te pede para fazer algo por Deus. Como é que diluímos isso? E acham que está tudo bem. O Senhor está a voltar para uma igreja sem mancha e sem mácula. Ele está a voltar para uma igreja cheia de poder. Uma igreja madura, uma igreja que consegue dar a outra face. Uma igreja que consegue manter-se firme quando as pessoas dizem coisas más sobre ela e ainda assim amá-las, cuidar delas e continuar a correr por Jesus. Ele diz aqui, você deveria já ser professor a instruir os outros. Pois todo o infante espiritual que vive de leite ainda não foi penetrado pela revelação da justiça. Significa que os infantes espirituais que vivem de leite ainda não foram penetrados pela revelação da justiça. Eles não têm uma revelação da justiça, de como obtemos justiça, de como Deus dá justiça, de como ajudamos os outros a receber justiça. E se você está aqui hoje e diz, sobre o que está o pastor a falar? Você é um bebê. Você tem a revelação da posição correta da justiça? Como surgiu a retidão? Como pode ser recebida? Como pode ser obtida? Como? Qual é o seu propósito e o seu papel no processo da retidão? Consegue explicar às pessoas a doutrina da retidão que leva outros à retidão em Deus? Ou o seu nível de conversa com as pessoas é, Jesus ama-te. Venha à minha igreja. Está muito desconfortável aqui esta manhã. Há um propósito para isso. Porque Jesus te ama e vem à minha igreja, vou encurtar. É muito mais. Podemos dar a nossa vida pelos outros, podemos pagar um preço para que eles sejam salvos, podemos caminhar com eles quando querem correr, podemos voltar e buscá-los quando se desviaram, podemos ajudá-los a entender a importância de se arrependerem dos seus pecados, de serem batizados em todos os batismos. Podemos explicar estas coisas a eles, podemos plantá-los na congregação, podemos orar com eles, podemos fazê-los contribuir, podemos discipulá-los, podemos orientá-los, podemos nos tornar um professor em suas vidas. Quando foi a última vez que você levou alguém a Jesus? Quando foi a última vez que você batizou alguém? Quando foi a última vez que você encheu alguém com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você caminhou com alguém? Disse, mas o alimento sólido é para os maduros, cujas percepções espirituais percebem assuntos celestiais e foram devidamente treinados. Diga comigo, devidamente treinados. Você sabe que precisa ser devidamente treinado nas coisas de Deus? Eu simplesmente não entendo, igreja. Eu simplesmente não entendo. Eu simplesmente não entendo porque quando eu era um grande pecador, quando Jesus me tocou, no domingo seguinte eu perdi um domingo. Fiquei emocionado. No domingo seguinte fui numa excursão de rugby à Escócia. Lá fiquei mais bêbado do que nunca na minha vida. No fim de semana, depois de ser salvo, nunca mais faltei a um domingo. Estava na igreja todos os domingos. Simplesmente não entendo. E não foi como se estivesse na igreja por 3 anos. Fiz todas as escolas bíblicas e todos os cursos para depois levar pessoas a Jesus. Agora fui salvo. No domingo seguinte, fiquei mais bêbado da minha vida. No domingo seguinte, estava na igreja, fui batizado e a partir daí, nos primeiros 3 meses da minha jornada, chamavam-me Tabu, o Batista. Os meus amigos mais próximos e a família achavam que eu ainda estava drogado. Não conseguiam juntar as duas coisas. Como alguém podia mudar em 1 mês?
e tornar-se um pregador de primeira para Jesus, levando amigos a Jesus, batizando-os, enchendo-os com o Espírito Santo. E nunca parei de fazer isso. Sabes que ninguém teve de me telefonar para ir à igreja? Na verdade, a triste história é que tive de telefonar para o escritório da igreja e perguntar-lhes: o que é esta coisa chamada batismo? Porque Jesus falou comigo. E eu não conseguia encontrar porque era analfabeto na Bíblia. Tive de lhes ligar e dizer: ei, o que é esta coisa chamada batismo? E alguns de vocês temos de vos ligar para virem à igreja, para irem à célula, comprarem o vosso bilhete para a conferência, levarem o vosso testamento. Vamos alcançar, vamos ter fé juntos. Não estou aqui para discutir contigo esta manhã, mas tens de crescer no Senhor. Tens de ser maduro agora, porque alimentando-te com leite, simplesmente não podes continuar a fazer isso. Tens de ser adequadamente treinado e depois tens de experimentar com compreensão as diferenças entre o que é verdadeiramente excelente e o que é mau e prejudicial. Portanto, ao submeter-se à liderança de alguém que o discipulará nas coisas de Deus, é necessário haver experiência. Terá de vivenciar certas coisas que lhe trarão compreensão das diferenças entre o que é verdadeiramente excelente em Deus e o que é mau e prejudicial. É por isso que quando tem pastores e líderes, estes homens e mulheres de Deus estão salvos há 15 a 20 anos, fiéis na casa de Deus. Você nem sequer está salvo há 6 meses, talvez 1 ano e 6 meses. E tem a arrogância de dizer-lhes o que é prejudicial, o que é certo através da sua experiência de 16 meses. Apenas cale-se. Deixe que eles o treinem adequadamente e tenha algumas batalhas para lutar e experiências, para que você possa, através da compreensão espiritual, alcançar a sabedoria que é excelente para Jesus, o que é mau e prejudicial para as pessoas. Posso ouvir um bom amém? Porque a igreja não está aqui para te magoar. A igreja é o vaso que Deus usou para te moldar, para te formar, para que um dia você possa, com esperança, estar diante dele e ouvir: meu bom e fiel servo. Alguns de vocês estão aqui esta manhã com os olhos assim. Por quê? Porque vocês não estão na palavra. Vocês não leem a Bíblia. Vocês caminham com um Jesus que criaram aqui e não com o Jesus que está na palavra. Conhecer Jesus não é o que você tem aqui. Conhecer Jesus é conhecer este livro. É viver neste livro. É moldar e formar sua vida através deste livro, suas decisões, seu pensamento, suas mentalidades, seu propósito, tudo é sobre este livro. Mas família, boas notícias. Diga obrigado ao Senhor por isso. É hora de progredir. É hora de progredir. É hora de ir além da infância. É hora de avançar e caminhar para a perfeição. Jesus disse que deveis tornar-vos perfeitos, pois eu sou perfeito. O Pai no céu permaneceu. Ele permaneceu na perfeição. Enviou seu filho à terra para ser testado. Ele trabalhará com ele para trazê-lo de volta à perfeição. Jesus teve que ser testado na carne para que pudesse ser ressuscitado em perfeição novamente. Agora o Pai e o Filho vivem em perfeição e precisam que avancemos para a perfeição. E se você está apenas bebendo o leite e nem consegue explicar às pessoas os fundamentos básicos da palavra de Deus,
o que vai acontecer é que você não avançará para a perfeição. A sua vida será dominada por uma mentalidade carnal, controlada por desejos egoístas. E tornar-se-á perfeito, porque eu sou perfeito. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz: agora é o momento de progredirmos além da mensagem básica de Cristo e avançarmos para a perfeição. Os alicerces já foram lançados para que possamos construir sobre eles. Não precisamos, como a igreja nascida de novo, não precisamos ir e lançar os nossos próprios alicerces. Eu vou à CRC porque eles acreditam que você deve apenas ser batizado, ou eu vou, digamos, à Igreja Batista. Eu vou à Igreja Batista porque tudo o que você precisa fazer é ser batizado. E depois vou à Igreja Católica, porque tudo o que acreditamos é que você só precisa confessar. E eu vou a esta igreja porque tudo o que você precisa é do Espírito Santo. E depois vou a esta igreja porque tudo o que você precisa é operar nos dons do Espírito Santo. E depois eu... E cada igreja e cada geração vem e coloca os seus próprios alicerces. Coisas que eles gostam e veem como fundamentos, mas Paulo diz: agora é o momento de progredirmos além da mensagem básica de Cristo e avançarmos para a perfeição. Os alicerces já foram lançados para que possamos construir sobre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou Batista, eu sou da CRC, eu sou e... Cada um constrói sobre um alicerce diferente. Eu também, porque ouçam-me, os alicerces permitem que o Senhor nos faça avançar. O Senhor não constrói uma casa que desmoronará por causa de um alicerce ruim. O Senhor diz que eu coloco o alicerce. E esses alicerces me permitirão levar a minha igreja e avançar. E agora o que o diabo vem fazer é que ele vem e faz com que cada um de nós coloque os nossos próprios pequenos alicerces. Eu realmente não acredito que você deva ser batizado. Isso é realmente necessário? O que diz a Bíblia? Eu realmente não preciso. Acho que você deve orar, mas ser cheio do Espírito Santo e orar em línguas. O que diz a Bíblia? Então venha à nossa igreja, porque sabe, você pode dormir com a sua namorada. Porque é amor. Está tudo bem. Mas o que diz o Pai? O que diz o reino? Eu não gosto de ir à CLC porque lá você precisa seguir certos princípios quando se trata dos seus relacionamentos. Eu não gosto disso. Porque naquela igreja eu posso simplesmente fazer o que quero. Amém, pastor? E você acha que o Senhor vai avançar uma igreja que não tem respeito pelos fundamentos? Ele vai nos mover para a perfeição e para o poder. Mas não afirmamos os fundamentos. Não acreditamos nos fundamentos. Não treinamos os fundamentos. Não. Deixe-me apenas ajudá-lo muito claramente. Nenhum jejum, nenhuma quantidade de oração, nada o fará avançar se você violar os princípios dos fundamentos. Alguns de vocês estão presos há 50 anos da sua vida apenas porque nem sequer têm os fundamentos no seu entendimento, no seu coração, e não são profissionais a treinar pessoas. Estou a falar com pessoas, espero que queiram avançar. Querem avançar? Porque agora é a hora. Agora é a hora. Não é agora a hora de se zangarem comigo. Agora é a hora de dizer: ei, tenho que fazer algo. A minha boca está cheia de leite. O avanço e o progresso no Senhor não vem de violarmos os fundamentos que Jesus estabeleceu para nós construirmos. Para nós estabelecermos os nossos próprios fundamentos para construir é contrário ao que Cristo estabeleceu. Não é o que eu acredito. É o que a Bíblia diz. Não é o que eu digo. É necessário.
é o que Deus declarou ser necessário. Jesus lançou o alicerce sobre o qual a igreja deve ser construída e nenhum outro. E cada pessoa que entra na igreja precisa ser edificada sobre esse alicerce. Não traga alguém para a igreja que não tenha nascido de novo ou se arrependido. Número 1. Posso dar-lhe as primeiras 7 fundações, 7 princípios das fundações, a fundação do arrependimento. Que ninguém lhe diga que o arrependimento não é necessário. O arrependimento é necessário para entrar no reino de Deus. Não apenas dizer desculpa. Você pode vir esta noite, porque esta noite vou levá-lo a alimento sólido. Vou aprofundar muito mais nessas coisas, para que você possa entender que a Bíblia é muito clara. A tristeza mundana leva à morte, mas a tristeza piedosa leva ao arrependimento. E o arrependimento leva à salvação, que é uma nova vida. Portanto, se algum descrente deseja viver para a eternidade, a porta é um coração arrependido. Então, o primeiro passo quando você quer guiar alguém a Cristo no caminho da retidão é fazê-lo arrepender-se dos seus pecados. Número 2, abandono das obras mortas. Antes de conhecer Jesus, dormir com a sua namorada. Pode ser obras da carne, mas em Deus isso são obras mortas. E não é contínuo. Em andamento, pois é abandono. Eu deixo isso para trás. Eu me afasto disso. É uma fundação. Número 3, fé em Deus. Portanto, deve haver arrependimento, abandono das obras mortas e então fé em Deus. Você começa a colocar fé em Jesus. Você acredita em Jesus para uma vida melhor. Você acredita em Jesus para coisas maiores. Você acredita em Jesus nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua caminhada, em tudo que você coloca sua fé nele. Ele é o autor e consumador da sua fé. Eu não sou o autor e consumador da sua fé. Sou um incentivador da sua fé. Quero ajudar você a crescer na fé, mas seu foco deve estar voltado para Jesus. É por isso que ele diz que quando você vier, faça todas as coisas para ele. Levando pessoas à conferência para ele. Nunca se esqueça disso. Levando pessoas à igreja para ele. Servindo na igreja para ele. Doando na igreja para ele. Se você fizer tudo para ele, não terá problema com nada que aconteça na igreja. Pare de fazer isso pelos pastores. Pare de fazer tudo para ele. Hoje, quando você der seus dízimos e ofertas, Senhor, eu dou a você. Quando você serve e tem um dia ruim servindo em algum lugar, alguém discutindo com você, amém? Ou sentes que estás a ser maltratado, para ele. Número 4, as doutrinas do batismo. Quantos batismos a Bíblia menciona? Pelo menos 4. Que deves estar ciente, que deves introspectar, que deves ansiar, que deves ajudar os outros a obtê-los, se os tiveres. Número 5, a imposição de mãos e dons espirituais. Número 6, ressurreição dos mortos. A segunda vinda. Número 6, número 7, julgamento e punição eternos. Consegues explicar às pessoas que há um julgamento a caminho, que há punição à espera de quem não acredita? Ele suavizou a sua postura ao dizer assim com Deus. Assim, com a ajuda de Deus, avançaremos para verdades mais profundas. Família, compreendendo os 7 princípios ou pilares fundamentais. Permitirá ao Senhor levar um crente renascido para a frente em muitas verdades maiores. Maior autoridade, maior poder, em maior perfeição. Espero estar a falar com pessoas que querem avançar. E não querem recuar porque estou a dizer-vos que há um diabo que está a empurrar
Ele está a empurrar, Ele está a empurrar, Ele está a fazer tudo ao seu alcance para vos empurrar para trás, para se opor a vocês, porque Ele não quer que avancem, Ele não quer que se tornem, Ele não quer que avancem para uma maior perfeição, Ele não quer que recebam a maior verdade da palavra. Ele está a empurrar através das pessoas, Ele é proficiente através das finanças, Ele está a empurrar através do desânimo, mas Ele está a empurrar e é tudo para tentar empurrar-vos para trás, empurrar-vos para trás, empurrar-vos para trás. E do outro lado está o Senhor, e Ele diz: ouve, eu coloquei um alicerce que, se acreditares nesse alicerce e construíres sobre ele, isso me permitirá avançar contigo. O Senhor não avança com bebés. Ele não está satisfeito com uma igreja que age como uma creche. Sabem que alguns de vocês têm filhos. Quem tem filhos, levante a mão. Sabem que levam o vosso bebê à creche. Deixam o bebê lá, ao cuidado de outros. Eles cuidam do bebê e depois voltam à tarde, pegam no bebê e levam-no para casa. Pensem na igreja de hoje. Às vezes precisamos de pegar nas pessoas. Precisamos de deixá-las na igreja com os pastores. Deixamos-las com os pastores e depois voltamos para as buscar mais tarde. E nós? É aceitável por uma temporada, talvez até aos 6 ou 7 anos de idade. Mas há um momento em que essa criança precisa de ir para a escola, ir a pé para a escola, voltar da escola, crescer. E estou a encorajar-vos esta manhã porque não podemos falar sobre ser sustentados pela palavra. Mas somos infantes em Cristo. E as nossas vidas são dominadas pela mentalidade da carne, onde ficamos irritáveis com as pessoas, discutimos com as pessoas, não gostamos das pessoas, não falamos bem uns dos outros, não nos elevamos uns aos outros. Lamentamos quando precisamos pagar um preço extra para fazer as coisas acontecerem e avançar o reino de Deus. Ficamos zangados quando os pastores dizem: ouçam, vamos fazer desta conferência um sucesso. Vamos todos trabalhar juntos. Vamos ter este entusiasmo porque o Senhor vai fazer coisas incríveis. Diga ao seu vizinho que ele está a falar consigo, não está a falar comigo. E você sabe, todos nós queremos fazer grandes coisas para Deus. É impossível nascer de novo e não querer mudar o mundo. É simplesmente impossível. Se você nasceu do Espírito de Jesus e tem o Espírito de Jesus, é simplesmente impossível ter esse Espírito em si, estar cheio do Espírito Santo e não pensar que quero mudar o mundo por Jesus, quero fazer mais por Ele. E o Senhor sabe disso porque você nasceu dele e o Senhor não está zangado consigo hoje. Ele está a corrigir-lhe porque a sua atitude está errada. E se você tem uma má atitude como um pneu furado, pode ser um Ferrari, mas não vai a lado nenhum. E a igreja está cheia de Ferraris, mas com pneus furados, porque todos têm uma má atitude. Alguns de vocês têm tantas atitudes negativas em relação a esta conferência, que nem sequer estão a trabalhar em conjunto com a liderança e as pessoas. Alguns de vocês nem sequer estão na igreja hoje, porque se sentem pressionados. E choram como um bebê. Por quê? Porque são egocêntricos. E a vossa vida está envolta na carne. E a vossa mente é dominada por uma mentalidade carnal. E sabem o que é isso? São infantes em Cristo. E de vez em quando recuperam o juízo e clamam a Deus para que vos use. E o Senhor diz: meu querido ou meu irmão, quero usar-te, mas as coisas que uso e que me permitem, o teu choro não me comove. Os teus gritos não me comovem, a tua atitude não me comove. O que me comove é quando usas as coisas que me permitem. Os meus alicerces que estabeleci.
Se você se conectar com eles, acreditar neles, pregá-los, ensiná-los, treiná-los, você se tornará um profissional neles, que agora me permite mover você. Que agora me permite dar-lhe mais autoridade, para lhe dar mais poder, para lhe dar mais influência. Não é a quantidade de jejum, nem a quantidade de doação, nem a quantidade de choro, nem o que eu coloquei em posição para me permitir levá-lo adiante. É quando posso ver esses fundamentos em que você acredita. Você treina, ensina, orienta. Você é habilidoso nisso. Agora eu movo você. Bum. Amém. Diga ao seu vizinho que está apertado. Mas está certo. As pílulas de não progredir é incrível. As pílulas de não avançar. Se vieres esta noite, verás que vou levar-te ao capítulo 6 de Efésios, onde Deus diz que deu dons espirituais sobrenaturais de graça. Dons de graça, ministros de graça para ti, o ministério quíntuplo. E eles nunca, os verdadeiros nunca pararão. Eles nunca pararão até que Jesus volte. Para te treinar, para avançar em direção a uma maior perfeição. Os verdadeiros, eles vão persistir com isso cada um. E o Senhor os usará. Eles nunca pararão porque o seu propósito é fazer-te avançar em perfeição. Ele diz até que todos cheguemos à perfeição. Então podes estar sentado em algum lugar e no teu coração sentires que não queres mais ouvi-lo. Está bem. Mas o Senhor ama-te. É por isso que Ele me deu a ti. E eu não vou parar, até que o Senhor nos traga a todos a perfeição. Até que você se mova, até que tenha mais autoridade, mais responsabilidade, mais influência, mais poder. Imagine só. Não sou especial. Sou de uma cidade tão pequena que você nem consegue imaginar. Imagine só. Se você puder parar de brincar de igreja, sentado aí em outro campus, pare de choramingar como uma criança. E leve Jesus a sério. E você pode simplesmente se tornar 1% do seu pastor. Comece por aí. Comece lá. Imagine só o que podemos fazer como grupo com Jesus, com o Espírito Santo na nossa nação, neste mundo. Imagine só. E quero encorajá-lo esta manhã. É hora de agir. Amém? Da próxima vez que quiser reclamar, lembre-se que o Senhor levou os queixosos diretamente para o inferno. Já leste o livro? Alguns de vocês não o leram. É por isso que não tem medo dele. Há uma tribo chamada Corá, que se queixou contra Moisés e contra o Senhor, e o Senhor simplesmente os levou. Parem de queixar-se. Parem de reclamar. Sejam gratos, sejam agradecidos. Deus ama-vos, Deus vos escolheu. Deus ainda não terminou convosco, e Deus definitivamente vai usar-vos, mas tem de crescer. Bebam o leite da palavra. Comam a carne da palavra. Amém. Digam ao vosso vizinho para parar de beber leite. Parem de comer vegetais, isso vos enfraquece. Comam a carne, amém. Biblicamente. Comedores de carne. Vamos lá, Deus ama-nos. Vamos ter uma semana maravilhosa esta semana.
Cada um de nós vai fazer a sua parte. Vamos lá, você pode ficar um pouco mais animado com isso. E vamos crescer. Vamos ser melhores do que antes. E vamos olhar para trás e dizer: veja o que o Senhor fez. E então vamos cuidar do nosso povo. Não vamos reclamar se precisarmos batizá-los, enchê-los com o Espírito Santo, plantá-los e trazê-los de volta ao porquê de não fazermos isso. Somos maduros. É por isso que fazemos essas coisas. Para salvar pessoas, discipulá-las. Se você está aqui esta manhã e não tem alguém que o discipule, faça uma escolha esta manhã. Encontre alguém que o inspire nas coisas de Deus. Eles podem não ser o seu líder de célula. Sabe, meu primeiro líder de célula não me inspirou. Fui lá na minha primeira célula. Eu tinha acabado de me salvar. Fui lá e depois da célula doméstica, fui ao supervisor da zona e disse-lhe que não voltaria. Disse-lhe que esta célula doméstica não iria a lado nenhum. Ele pode ter pensado que eu era muito arrogante. Apenas disse que não deixei o mundo por isto. Lamento muito. Ou vou para a tua célula doméstica, ou para a célula doméstica daquela pessoa, mas não deixei o mundo por este lugar morto. Portanto, se o líder da tua célula doméstica não te inspira, encontra alguém e vai dizer-lhes: por favor, ajuda-me a tornar-me melhor, a tornar-me mais forte. Amém. Vamos fechar os olhos antes de irmos. Podes estar sentado em algum lugar aqui na congregação, não conheces Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Antes de ir hoje, quero dar-te a oportunidade de te reconciliares com Deus. Não estou a pedir-te para ficares preso na religião. Não estou a perguntar-te se acreditas. Quero que saibas que até os demônios acreditam. Quero que saibas e te pergunto se tu ou a tua vida estão em harmonia com Deus. Se tens a plena certeza da vida eterna. Tens 100% de certeza de que, se morreres esta noite, passarás a eternidade no céu, com Deus como teu Salvador. Ou ainda tens alguma dúvida? Não, quero que saibas que esta manhã estás a ouvir-me e estás no lugar certo em todos os campos. Porque Deus te ama. Deus preocupa-se contigo e trouxe-te aqui hoje porque quer ajudar-te a encontrar um novo começo. Antes de ir, gostaria de fazer uma oração simples por ti, uma oração que mudou a minha vida e sei que mudará a tua. Se quiseres que te inclua numa oração que mudará a tua vida, gostaria que fizesses algo por mim discretamente e sem vergonha. Quero que levantes a mão e digas: aqui estou, ora por mim. Quero entregar a minha vida a Jesus. Quero ter a certeza de que a minha vida está certa com Deus. Obrigado. Vejo a sua mão. Se a levantou, pode abaixá-la. Mas se ainda não a levantou, apenas levante-a e diga: aqui estou eu. Em todos os campi, em todos os espaços onde nos reunimos. Vamos sair daqui hoje sabendo que a sua vida está certa com Deus. Pai, agradecemos por cada pessoa que está dizendo sim. Agradecemos por aqueles que levantaram as mãos. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Por favor, fiquem de pé e deem a Jesus uma salva de palmas maravilhosa por esta palavra esta manhã. E enquanto aplaudimos, gostaria de perguntar se você levantou a mão. Não levantou a mão, mas sabe que precisa ser incluído nesta oração, onde quer que esteja. Gostaria que rapidamente se dirigisse ao altar em cada auditório. Se estiver sentado no fundo deste auditório, quero que venha até a secção de vidro. Se estiver sentado na frente, quero que se dirija rapidamente ao altar em todos os outros campi. Corra para a frente. Vamos orar com você. Venha a Jesus esta manhã. Talvez possa pedir a pessoa ao seu lado para caminhar consigo. Eles caminharão com prazer. Mas venha, vamos acertar as contas com Deus esta manhã. Este é o seu momento. Este é o seu momento. Venha a Jesus. Venha. O Pai está à espera, o Pai está a chamar-te para casa. Os teus pecados estão esquecidos. Há espaço, tanto espaço aos pés da cruz. Vamos lá, deixe o seu lugar, venha a Jesus. Venha, venha.
Quero apenas explicar algo rapidamente antes de orarmos. Obrigado. Talvez ainda estejas parado em algum lugar de um dos outros campi e sabes que precisas de estar na frente. Mas parece que o medo te impede de te mover. Quero explicar-te algo. Quero que saibas que Satanás usa o medo para nos manter onde estamos. Mas Jesus usou a fé para nos fazer mover e conectar com Ele. E neste momento, sei que ainda há algumas pessoas. Sabes que deves mover-te, mas parece que há grilhões nos teus pés. Vamos aplaudir mais uma vez. Talvez haja apenas mais uma pessoa que precise de encorajamento. Quero que sacudas os grilhões dos teus pés e apenas te movas, apenas te coloques à frente para que possamos orar juntos. Então venha rapidamente, onde quer que esteja, em todos os outros campos. Não fique no seu lugar porque você não está, porque eu não estou nesse campus. Não. Ouça a Deus agora mesmo. Vamos lá. Levante-se desse lugar. Avance. Diga à pessoa ao seu lado para caminhar com você e ela ficará feliz em acompanhá-lo. Vamos orar em um momento, mas vamos esperar por você, para que você possa vir. Incrível. Todas vocês, pessoas lindas, por favor, olhem para mim onde quer que estejam. Quero que façam esta oração esta manhã. Quero que saibam que Jesus ama vocês. Muito obrigado pela oportunidade que tenho de orar com vocês. Vai ser um dia incrível para todos vocês. Amém. Quero que coloquem a mão no coração, fechem os olhos e apenas orem em voz alta enquanto eu os guio. Então vamos orar. Digam: Pai Celestial, obrigado por hoje, que falaste ao meu coração. Por favor, perdoa-me por todos os meus pecados. Hoje arrependo-me e peço perdão. Sei que sou um pecador que precisa da Tua graça. E hoje recebo a Tua graça, o Teu amor por mim, aceitação e uma nova vida. Acredito de todo o coração que Jesus é Teu Filho. Ele é o Salvador do mundo e hoje sou salvo por Jesus. Pai, enche-me com o Espírito Santo. Planta-me na Tua igreja e usa a minha vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Se oraste essa oração conosco em todos os campos, quero que olhes rapidamente para a esquerda e para a direita. Encontrarás pessoas a acenar para ti. Por favor, faz-me um favor e segue-os para fora dos auditórios, onde te daremos uma Bíblia e um presente, e depois traremos-te de volta. E se estás a assistir online e fizeste essa oração, quero que aceda à nossa plataforma de streaming ou utilize o código QR atrás de mim e nos informe onde está. Dê-nos os seus dados para que possamos conectá-lo à casa de Deus e assim ajudá-lo na sua jornada. Muito obrigado, família, por estarem conosco em todos os outros campi. Estamos ansiosos por vê-lo esta noite ou na sexta-feira à noite, sábado e domingo. Vamos ter um tempo incrível na presença de Deus e Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus o abençoe e até logo.